Ô, rapaz, rapaga. E o Bitcoin corrigindo, mas natural essa correção? Ainda continua natural? Será que o sentimento de mercado ainda está realmente positivando esta pequena queda para futuramente a gente voltar a subir? Ou será que as coisas inverteram, né? Porque a gente está com o mercado um pouco mais balançado, teve a S&P corrigindo também até que bastante, né? Esses dias. O que será que está acontecendo aí para a gente justificar essa queda? A gente vai ver tudo isso e muito mais claro depois da vinheta, então vai. Não foi. Vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você já deixar seu like nesse vídeo. Se não deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e verifique as notificações, caso ainda não tenha verificado as notificações. Também com a gente fazer parte do nosso grupo free, link está aqui embaixo na descrição. O grupo VIP, link está aqui embaixo na descrição também, caso você queira fazer parte. O link de acesso está aqui embaixo na descrição. E também o grupo o canal de resultados do grupo VIP, no qual a gente passa todos os alvos e stops. Link embaixo na descrição. Todos os links embaixo na descrição para você aderir ao VIP, beleza? E VIP, grupo free, tudo que é serviço que a gente presta aí, seja gratuito ou não. Belezinha? Então, vamos lá ver o mercado a quanto anda. Começando pelo calendário econômico, né? No qual a gente teve núcleo de vendas do varejo que veio consideravelmente abaixo do esperado, né? O que deu uma chacoalhada no mercado, né? E isso, de certa forma, faz com que o pessoal até possa cogitar um pouco aquela questão de recessão e tudo mais e tal, tá? Tanto o núcleo de vendas do varejo, porém a gente teve vendas no varejo mensal veio um pouquinho acima do esperado. Então deu uma equilibrada, ficou no meio termo e tudo mais, tá bom? Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, ele veio acima, né, do esperado, que acabou sendo bom. Pedidos iniciais por seguro-emprego ele veio dentro do esperado, então tá ok, nada de surpreendente. E o PPI veio negativo, bem negativo. O esperado era 0,2%, era para que aumentasse com relação ao mês anterior, ele veio 0,5% abaixo do que veio o mês anterior, o que indica, né, uma desaceleração, né, na inflação, já que o índice de preço ao produtor, como o próprio nome diz, né, ele indica, né, um aumento de preços a quem produz, né, aquele produto, e isso com certeza é repassado ao consumidor final, né? Então, obviamente, influencia diretamente na produção, tá? Aqui no discurso do Powell não tivemos nada de muito relevante, tanto que não chacoalhou tanto o mercado assim. E é isso, cara. No mais, foram os últimos eventos aí da semana passada. Para esta semana que se inicia aqui já na segunda-feira, dia 19, a gente não vai ter nada de relevante, para falar bem a verdade. Teremos apenas o PMI lá na quinta e só, tá? Não é algo que deva chacoalhar muito o mercado, não. Então, a gente vai acompanhar, porém, bem de fora. Para a próxima semana ainda, a gente vai ter confiança do consumidor, que é sempre bom ficar de olho, né? Até porque estamos diante de uma possível recessão. O pessoal ainda não para de falar na recessão, por mais que eu acho que tenha afastado bastante essa possibilidade, né? Os últimos índices que a gente viu, né? E temos também a questão aí da inflação como um todo, tá? Confiança do consumidor deve trazer uma nova luz nessa situação. O PIB dos Estados Unidos, a gente também é muito importante, isso vai ser revelado na quinta, dia 29 de maio. Já a gente está falando de enfraquecimento na economia dos Estados Unidos, toda a questão tarifária do Trump também deve ter influenciado negativamente no crescimento econômico dos Estados Unidos, então a gente deve ver tudo isso refletido aqui no PIB trimestral, né, dos Estados Unidos aqui, e vamos ver como é que vai sair, tá bom?
Mas teremos, logicamente, PC, cara. PC é mega, mega, mega importante. E isso aí a gente vai ter revelado na sexta-feira, 30 de maio aí. Muito importante, vamos ficar de olho o que pode acontecer. Caindo para o gráfico agora, que é o que nos interessa de fato, né? A gente viu que o S&P continuou subindo, não quer saber de correção por enquanto, até que ele fez uma queda mais expressiva aí, porém sem grandes volumes. Dá uma queda de grande volume, então por isso que não assusta tanto. Só que por enquanto segue subindo, o mercado segue em alta, certo? A partir aqui, tá vendo? Dessa LTA que tá longe de tocar ela por enquanto, então eu vou definir ela por aqui, longe de tocar. E é isso, cara. Tá, por enquanto a gente tá muito longe de LTAs, então a gente se baseia em quê? Em médias móveis, tá? A gente se baseia em médias móveis para buscar retrações. Partemos de uma média móvel exponencial de 34 períodos, que é onde ele veio buscar suporte e achou, tá? Tá segurando aqui, se perder vem buscar na EMA de 50 períodos, lá em 5.925. Por enquanto está respeitando muito bem as médias móveis. Eu acho que não deve perder. Se perder, vem no máximo pegar aqui a de 72 períodos, que está em 5.900 pontos. Então não devemos ter uma correção muito grande no S&P. Até porque a gente não corrige com volume aqui, né? Mas é bom ter muito volume de topo, Daniel? Cara, quando a gente vai inverter uma mão, ou seja, a gente está subindo, é interessante a gente ter muito volume vendedor no topo para acreditar que tem uma reversão. Se não tem muito volume vendedor no topo, sinal que não houve uma reversão. O que me assusta aqui é que teve muito volume comprador. Aí com muito volume comprador significa que tem muita sardinha comprando FOMO, né? Ou seja, tem muita sardinha, muito investidor aí desesperado para não ficar de fora, comprando em hora errada, e muito provavelmente isso acaba fazendo com que muita instituição liquide suas posições compradas para fazer lucro, que é o que aconteceu aqui, né? A gente viu muita instituição aí passando o dinheiro para a sardinha e comprou sim na hora errada, e isso gerou um lucro gigantesco para quem, enfim, comanda o mercado, né? Então é isso, cara. Mas aí dizer que a gente vai ter uma reversão é um pouco cedo. Tá? Na verdade, acho bem pouco provável, para ser bem sincero aqui. Tá bom? Bitcoin. Bitcoin que a gente comentou, né, que ele viria pegar entre 0.5 e 0.6. E ele veio, cara. Veio pegar 0.5 e 0.6. Veio e veio até um pouco abaixo. Veio pegar ainda o 0.7, né? Para quem gosta de até 0.7, está aqui. Bitcoin em 0.7 lá em 101.600 dólares aí e segurou, né? Veio pouca coisa abaixo e segurou. Cara, para quem comprou nessa região que a gente determinou uma compra em coisa de 102.600 dólares, tá, como chegou até a oportunidade de vender com 1,5% de lucro, né? Poderia ter se dado bem, poderia, mas não se deu, né? Porque muito provavelmente continua no trade, mas fique tranquilo que vai se dar bem, porque para mim o Bitcoin ainda é para cima, cara. Pelo menos no curto prazo assim, né? Eu imagino ele vindo buscar aí tranquilamente os 106 mil dólares aí, sem grandes dificuldades. Pela FiMate que a gente passou, né? Eu comentei que se a gente rompesse 104.300, a gente viria pegar tranquilamente 106.050. E por muito pouco ele não veio, cara. Por muito pouco não bateu o nosso primeiro alvo. Ele chegou a bater aqui 105.850. E, cara, por uma questão de 0,18%, coisa mínima, tá? Depois disso ele começou as correções. Gráfico diário do Bitcoin, a gente deu um pump gigantesco. Quando a gente dá um pump gigantesco, rompe com muita força, se distancia da tripoema de 610 períodos, a tendência é que ele volte para retestá-la. Ainda não voltou. E um reteste nessa tripoema
poderia jogar o Bitcoin para 100 mil dólares, tá? Tudo indica que essa triple vai subir um pouco mais, lá para 101 mil dólares, coisa do tipo, e o Bitcoin volte para retestar a faixa de 101 mil, que é o que eu espero que aconteça, tá? Dificilmente perto de 101 mil, minha opinião, tá? Então deve corrigir para 101 mil, depois disso explode e voltaria aí para cima. Tá? Muito difícil o Bitcoin perder 101 mil. Porém, é que eu já disse no ano passado, aqui é uma região de order block, né? Nós tivemos aqui nesse candle que atingiu a nossa máxima histórica no dia 20 de janeiro de 2025. O Bitcoin, ele deixou um pavio gigantesco para cima, que mostrou, né, que a gente teve uma demanda, na verdade a gente teve uma oferta gigantesca nessa região, que jogou o preço para baixo, tá? A demanda não foi forte bastante para suprir essa oferta e gerou uma order block gigantesca. E, cara, sempre que o Bitcoin tentou furar essa order block, o Bitcoin fracassou. E não está sendo diferente dessa vez. A gente comentou que dificilmente seria diferente, né? E não deu outra. O Bitcoin está sofrendo para passar essa região e deve voltar a testar a triple de 610 períodos até para ganhar um pouco de força aí e conseguir romper de vez. Belezeira? Então é isso aí para o Bitcoin no diário. A gente vai ver aqui agora na análise de sentimento, né, do mercado. Você vê que o mercado está totalmente lateral, totalmente parado. É por isso que a gente não veio gravar vídeo, tá, galera? Porque vocês sabem bem, quando o mercado está lateral, não tem porque eu vim aqui gravar vídeo, que a gente vai ficar sempre falando a mesma coisa, né? E ainda assim, eu fiquei 2 dias sem gravar vídeo e eu estou basicamente repetindo aquilo que eu falei na quinta, né? Estou repetindo o que eu falei na quinta para vocês. Na quinta ou na quarta? Eu falei na quarta, né? Ok, quinta, sexta, hoje é sábado, eu tô gravando hoje. Quase 3 dias completos aí sem gravar vídeo. E eu tô repetindo o que eu falei há 3 dias, né? Então não tem muito o que falar, cara. A gente fica aqui falando mesmices. Mas enfim. Price action lateral, tá? Mas o sentimento está bem positivo, como a gente pode ver, porque o funding rate está 0.0066, ou seja, é um funding rate barato, as pessoas estão pagando pouco para alongar Bitcoin, o que é muito positivo. Liquidations, como era de esperar, completamente parado, tá? Então isso daqui não fede, não cheira, não é positivo, mas não é negativo. Nós vemos aqui o Open Interest derretendo, né? O Open Interest completamente para baixo, tá? E isso é positivo, porque sempre que o mercado faz uma correção, ou seja, sempre que o mercado vem para baixo, o Open Interest corrige também. Não há interesse vendedor por parte das instituições, entendeu? Então não há interesse institucional na queda do Bitcoin, o que nos leva a crer que o Bitcoin não tem interesse, perdão, as instituições não têm interesse em ver o Bitcoin corrigir. Pelo menos não tem interesse em ver o Bitcoin corrigir por muito tempo, em seguir correções ou coisa do tipo. Tá? A gente deve continuar o quê? Muito provavelmente subindo. Tá? Muito provavelmente subindo. Essa lateralização deve se encerrar e se encerrar com uma tendência de alta. É o que pelo menos o sentimento me mostra aqui. Tá bom? Long short ratio, a gente vê que tem muito mais sardinha shortando o Bitcoin do que alongando o Bitcoin. Quando tem muito mais sardinha vendendo o Bitcoin, a tendência é que o Bitcoin vai na contramão, tá? A gente que estuda análise de sentimento, análise de fluxo de caixa, no caso, a gente costuma ter uma máxima, né, que quem manda no mercado, na verdade, são as sardinhas. O problema é que elas mandam de forma inversamente proporcional, ou seja, quando elas querem uma coisa, o mercado vai e faz outra, né? Então, quando tem um monte de sardinha vendendo o mercado, a tendência é que o mercado comece a subir, né? E é o que está acontecendo. Tem um monte de sardinha vendendo no mercado agora, e a tendência é que o mercado volte a subir, tá bom? E falando nisso, a gente vê aqui o CVD, que era o único indicador que, na minha concepção, estava até que para cima, aí a gente vê agora o CVD corrigindo, ou seja, que é ótimo, porque nós temos novamente sardinhas vendendo a mercado, ou seja, a gente já tem novamente pequenos investidores, pequenos traders, né? uma aglomeração de pequenos traders tendo que vender a mercado porque tem suas posições encerradas, sendo liquidadas. A tendência é que o mercado volte a subir
com isso, tá bom? Então, todo sentimento quase positivo aí. Trading Light, infelizmente, segue fora, sacanagem, né? Tomara que eles realmente cumpram com essa nota aqui de descontado o pagamento deles depois disso daí, porque não é uma ferramenta barata pra gente que assina, tá bom? Crypto Frame Greed Index, mercado em ganância, ainda está numa ganância aceitável, não uma ganância extrema, porém está um ponto de uma extrema ganância, né? E quando entra em extrema ganância, a gente fica preocupado, porque a tendência é que comece a corrigir, tá? Então vamos ficar esperto com isso aí. Ethereum seguindo o caminho do Bitcoin, travando entre o problema de 610 períodos, com uma probabilidade muito alta de corrigir para a LTB que ela rompeu, né? Uma LTB que vem desde a alta desse movimento, ó, que finalizou, né? Um movimento de alta que finalizou em 6 de dezembro, e desde então a gente viu o mercado corrigir pra caramba, e essa correção só foi finalizada no dia 9 de maio, quando a gente rompeu definitivamente a LTB. Porém, essa LTB ainda não foi definitivamente testada a ponto de ser validada, tá bom? Então vamos ficar bem esperto com isso aí. XRP, token da plataforma Ripple, sendo testado pela primeira vez, ó, desde aí de 16 de janeiro, sendo testado do lado inverso, né, que é o lado de cima, para confirmar que agora se torna um suporte, né, é uma resistência se torna um suporte. Foi rompido, tem bastante oferta para cima da LTB, enquanto se mantiver acima da LTB, a tendência é que a XRP vá para cima. Já pegou um alvo aqui de rompimento de topo anterior nosso, né, que estava lá em 2,55. Vamos ver se consegue chegar ainda no 2,75 em breve. Eu acredito que vai chegar, tá bom? XRP está bastante interessante mesmo. Solana que rompeu enfim $178, porém o mercado deu uma desaquecida, muito por conta do Bitcoin, né? O Bitcoin que tá cheio de instituição fazendo aí a posição, né? Botando o lucro no bolso, então a tendência é que o mercado dê uma corrigida de fato, mas em breve a gente deve ver aí a Solana retomar a alta, e eu acredito que em breve ela deve buscar aqueles alvos de $200, $213 e $230 aí, tá bom? Então é onde eu imagino que a Solana deve ir. Por fim, a ADA Cardano, né? Rompeu uma uma LTB importantíssima que começava lá em 2 de dezembro, foi retestada em 17 de janeiro, aí ela teve um falso rompimento em 2 de março e agora teve um rompimento em 9 de maio. Vamos ver se ela consegue segurar nessa LTB, que é o que ela está fazendo agora, e se segurar e voltar a subir, rompendo o topo da cabeça aqui em 0,87 centavos, deve buscar aí um 0,4 aproximadamente, tá? Que seria uma bela de uma alta aí de seus 20%, muito bom, sem dúvida alguma. Tá? Vamos ficar de olho aí, porque a ADA Cardano pode nos dar ainda muita alegria. Beleza, pessoal? Então era mais para passar mesmo o mercado para vocês, vídeo mais sucinto aqui, tá bom? Por esse vídeo é isso, falou, fui Ajuste, até mais, um ótimo fim de semana a todos. Vamos ver conforme for, voltamos amanhã. Então por esse vídeo é isso, falou, fui Ajuste, tchau. Fui!